Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, hoje vamos terminar a exposição do texto. Na verdade, estamos observando este recorte, ou também essa perícope, que Lucas registra, que vai do versículo 57 ao 62. Vamos observar hoje apenas os versículos 61 e 62, mas como nós vamos terminar hoje, eu gostaria de ler com você desde o versículo 67. Lucas 9, 57 diz assim a palavra do Senhor. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Meus irmãos, em tempos em que o discernimento espiritual é uma das capacidades que Deus nos dá, uma das mais importantes para podermos discernir o ministério do engano, não apenas no mundo, mas também entre nós, nós estamos nos debruçando em uma série de mensagens que nos mostra as verdades sobre o verdadeiro Cristo. E quando nós estamos pensando no verdadeiro Cristo, nós não estamos falando daquele Cristo fabricado em muitas mentes, inclusive mentes cristãs. Nós não estamos querendo imaginar ou sequer pensar naquele Cristo projetado no coração de muitos, que na verdade vai definir a vida cristã que esse cristão ele vai seguir. Nós estamos nos debruçando em textos que nos ensina e tem nos ensinado sobre as verdades do verdadeiro Cristo. Com o desejo de direcionar Teófilo, Lucas, ele escreveu esse livro, assim também como o segundo livro, livro de Atos, exatamente para orientar aquele homem chamado Teófilo a como ser de fato um discípulo verdadeiro de Cristo, mas não o Cristo que muitos esperavam. Quando Jesus chegou, ele demonstrou claramente que ele não era o Messias que muitos esperavam, e muito menos é o Messias que alguns ainda continuam a esperar. Ele também não é o Cristo que muitos definem, ele não é o Cristo que muitos adoram, ele não é o Cristo que muitos buscam, ele é o Cristo, o Filho do Homem, o verdadeiro Deus. Por isso que somente em Lucas você vai encontrar tantas vezes Jesus sendo chamado de o Filho do Homem. O Filho do Homem que veio em carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, como João depois ele vai escrever. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos esse texto, esse recorte, nós temos que entender que nós não estamos nos deparando com um texto que está sendo direcionado para pessoas que não estão interessadas em Jesus. Pelo contrário, este recorte que estamos observando, nós estamos vendo pessoas que estavam interessadas em ouvir sobre Jesus, estavam interessadas em ver o que Jesus estava fazendo, estavam interessadas em seguir a Jesus Cristo. Jesus não está lidando aqui com pessoas que estavam se opondo a ele. Jesus não estava lidando aqui com fariseus e com escribas que estavam cheios de inveja, desejando prendê-lo, ou melhor, matá-lo. Jesus não está falando com esse tipo de pessoa. Jesus aqui, ele está lidando com pessoas interessadas. Jesus ele está lidando com pessoas que de fato, eu creio,
tinham o desejo de segui-lo. Mas aquilo que eles falaram para Jesus não definiu, de fato, o que eles estavam pensando. As respostas de Jesus, as falas destes homens, é que definiu onde estava o coração de cada um. E é assim ainda hoje. Não são as nossas declarações que definem como nós estamos diante do Senhor. É aquilo que o Senhor vê e fala sobre nós que define quem nós somos. Não basta apenas crer em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus, ele é chamado a ser um discípulo de Cristo. Crer em Jesus, você depende de fé. Seguir a Jesus, você vai demonstrar na prática a sua fé nele. Por isso este texto, ele é tão importante para nós. O público-alvo de Jesus nessa narrativa tem a ver com aqueles que querem, de fato, segui-lo, até certo ponto. Já aprendemos que o verdadeiro Cristo só pode ser seguido por discípulos que tenham um conhecimento real sobre ele. O que isso significa? Significa que não basta crer em alguns adjetivos. Não basta se admirar com algumas qualidades de Jesus. Para seguir a Jesus, é preciso saber quem ele é de fato. Ele é o Cristo. E o Cristo verdadeiro, ele pede de seus discípulos renúncia. Renúncia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e me siga. É a visão que eu tenho do Senhor que vai definir, meu querido, a minha caminhada cristã. É a forma como eu vejo o Senhor que vai definir a minha vida cristã. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e durante toda a semana. Vimos também que o verdadeiro Cristo só pode ser seguido por aqueles que obedecem imediatamente o seu chamado. Não se pode dar justificativas para Deus para não obedecê-lo imediatamente. Nós vimos isso domingo passado, quando Jesus disse àquele homem: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. E é importante afirmar, como eu disse para vocês, que nenhuma declaração ou pedido destes homens tinha algo ruim. Jesus, ele não condena a fala deles. Jesus não condena o pedido deles. O que Jesus revela é onde estava o coração deles quando o primeiro fez uma afirmação: mestre, eu vou te seguir para onde o Senhor for. A resposta de Jesus revelou onde estava o coração dele. Quando o segundo diz: Senhor, eu te seguirei, mas primeiro permita que eu sepulte o meu pai. Nada de errado com o que ele falou. O que estava errado é onde estava de fato o coração dele quando ele disse isso para Jesus. Agora, quando nós olhamos para esse terceiro ele diz a Jesus: Senhor, eu vou te seguir. Ele quer seguir a Jesus, mas ele pede algo: permita que eu vá me despedir das pessoas da minha casa. Meus irmãos, nós julgamos o que nós vemos, nós julgamos o que nós ouvimos. O Senhor julga as intenções dos corações dos homens. E isso é maravilhoso. Porque quando Jesus julga as intenções dos corações, nós temos duas realidades espirituais diante de nós. A primeira é que nós deveríamos temer a Deus. Nós deveríamos entender que basta Ele estar presente, basta Ele conhecer o nosso coração. Isso deveria produzir em nós temor quando nós estamos sendo procrastinadores na obediência. Mas, ao mesmo tempo, isso deveria trazer consolo e conforto para nós, porque basta o Senhor conhecer o meu coração. Muitos vão julgar, muitos vão falar, mas o Senhor conhece o meu coração. Isso é consolador.
A terceira lição que eu quero apresentar para os irmãos hoje, nós vamos aprender que seguir o verdadeiro Cristo, para seguir o verdadeiro Cristo, é isso que o Cristo verdadeiro está revelando, é necessário, por parte dos que o seguem, uma entrega plena, uma entrega sem reservas. E nós vamos nos debruçar um pouco nessa verdade aparentemente simples. Por que aparentemente simples? Porque só é simples aparentemente. Óbvio, não é? Jesus não pode ser seguido por discípulos que não querem se entregar plenamente ao seu chamado. Queridos, parece que a fala desse último discípulo é igual ao do segundo homem que Jesus chama. Enquanto o segundo diz: Senhor, eu tenho outras responsabilidades que eu gostaria de cumprir para depois segui-lo. O terceiro ele diz: Senhor, eu quero segui-lo, mas deixe primeiro eu ir me despedir das pessoas da minha casa. Deixa eu me despedir daqueles meus queridos, das pessoas que são importantes para mim. Meus irmãos, nós já vimos que isso não deveria ser um problema. Parece que o pedido desse homem é melhor do que o segundo. O segundo está querendo assim: Senhor, eu vou primeiro cumprir as minhas responsabilidades espirituais com o meu pai. Quando ele falecer, aí eu te sigo de todo o meu coração. Esse não. Esse diz assim: Senhor, eu só vou ali e já volto. Eu só vou me despedir. Ele provavelmente, talvez, ele tenha lido ou ouvido quando criança a história de Elias e Eliseu, como eu falei domingo passado. Eliseu, ele quando ouviu Elias, na verdade ele nem ouviu, porque Elias nem falou. Elias passou e lançou a sua capa sobre Eliseu. Isso já significava: siga-me. Eliseu na mesma hora olha para Elias e diz assim: pai, que era a forma de chamar o profeta, pai, meu pai, permita que eu vá me despedir dos meus, e depois eu vou te seguir. Elias diz: vai. Ele vai, faz uma festa, mata um boi, chama o povo, chama os seus, se despede e depois segue Elias. Então qual é o problema aqui? Como nós já vimos, os corações desses candidatos, eles são revelados, não naquilo que eles falam, mas naquilo que Jesus responde em relação a eles. A resposta de Jesus está no versículo 62. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Meus irmãos, esse discípulo, ele não estava querendo apenas se despedir dos seus familiares. Ele não conseguia, na verdade, deixá-los. O coração dele estava preso a eles. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que se provavelmente esse discípulo fosse se despedir dos seus, ele seria persuadido e ele não viria. E é interessante, meus irmãos, porque a resposta de Jesus mostra que o coração deste homem estava dividido. E corações divididos não conseguem focar no reino, pois eles estão presos às coisas deste mundo. E uma observação aqui. Esse texto aqui ele é muito mal usado, tantas vezes. Muitas vezes esse texto é usado para pessoas que estão desanimadas com algum ministério. Eles receberam da parte de Deus uma responsabilidade. Vamos pegar o exemplo, um pastor. E de repente, no meio da caminhada, ele fica decepcionado, ele lida com algumas dificuldades e ele começa a pensar em desanimar. E aí vem alguém e diz assim: olha o que diz o texto, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então olha para frente. Jesus nunca pensou nisso. Jesus não está pensando aqui em trazer o consolo para aqueles que estão desanimados e pensando em desistir. Jesus está aqui mostrando exatamente como estava o coração daquele homem. Queridos, ainda hoje, em alguns lugares, inclusive do Brasil, pessoas do campo, lavradores, quando eles vão arar a terra, eles se apropriam de um boi
E eles colocam uma canga nesse boi, por vezes 2 bois. E eles colocam uma canga nesse boi, e essa canga ela é amarrada em uma corda que vem por debaixo das pernas do boi e sai na traseira do boi. E ali o lavrador ele amarra uma espécie de um guidão que tem uma haste e embaixo tem um disco que o objetivo é fazer sulcos na terra. E o lavrador ele vai guiando o boi. Se o lavrador olha para a esquerda, o boi vai para a esquerda. Se ele olha para a direita, o boi vai para a direita. Mas se ele olha para trás, o boi faz isso daqui. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele é um desastre para a lavoura. Porque ele não consegue focar naquilo que ele foi chamado para realizar. Um exemplo muito claro é como um neurocirurgião que precisa fazer uma cirurgia muito importante, mas ele está com a mente dele tão ocupada com outras coisas que ele não está apto para fazer aquele tipo de cirurgia, porque será um desastre, é perigoso demais. É sobre isso que Jesus está falando. Querer servi-lo, mas estando com o coração dividido, preso, ele não apenas não vai conseguir, mas ele não está apto para isso. A palavra que Lucas utiliza para definir o que Jesus falou no grego significa exatamente isso: apropriado. Não é apropriado para o reino. Não é alguém útil para o reino. Arar numa direção, enquanto olha para outra direção, jamais dará certo. É como a nação de Israel estava, quando ouviu o profeta Elias dizer no Monte Carmelo: até quando vocês cochearão entre 2 pensamentos? Se Deus é o Senhor, sirvam a Deus. Se Baal é o Senhor, sirvam a Baal. Mas não queiram servir a Deus e a Baal, porque isso é impossível. Jesus ele vai tratar isso quando ele vai falar de Mamon. É impossível servir a 2 senhores. Jesus ele toma quase que essa fala de Elias. É impossível servir a 2 senhores, porque você vai amar a um, significa que você estará odiando a outro. É impossível servir a Deus e a Mamon. É impossível servir a Deus e as riquezas. É impossível servir a Deus com o coração dividido. É sobre isso que Jesus está falando. Colocar a mão no arado e olhar para trás é você fazer algo que você não está apto para fazer, porque o seu coração não está no reino. O seu coração está dividido. Meus irmãos, este homem está como a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela teve muitas dificuldades para se entregar à convocação dos anjos de deixar a cidade, porque o coração dela estava em Sodoma. Ela não conseguia entender que ela não poderia olhar para trás. E não é interessante? Jesus, quando olha para os seus discípulos, ele não disse assim: lembrai-vos de Abraão, lembrai-vos de Davi, lembrai-vos de Elias. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Isso significa que nós temos facilidade de nos esquecermos que servir a Jesus, seguir a Jesus, não é possível com corações divididos. Não é. É nesse mesmo contexto que Jesus declarou: todo aquele que amar mais pai, mãe, filho, filha do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37 a 39. Isso não é incoerente, irmãos. Nós devemos amar todas as pessoas. Nós devemos amar principalmente os nossos. Mas quando o nosso amor a Deus, ele entra e ele é colocado em um lado da balança, e o nosso amor às pessoas está do outro lado da balança, e pesa mais o nosso amor às pessoas, nós não estamos aptos para seguir a Cristo.
O que deve pesar mais é o nosso amor pelo Senhor. Quando o amor por Cristo entra em conflito em relação a outros amores, a prioridade pertence a Jesus. Deve pertencer. E eu gostaria de chamar sua atenção quanto a isso. É uma verdade pouco falada hoje em dia, mas eu louvo a Deus porque muitos estão falando. Muitos daqueles que foram chamados pelo Senhor estão falando sobre isso que eu vou dizer. Nesse contexto, muitas vezes, essa decisão produzirá um rompimento de relacionamentos com as pessoas que nós mais amamos. Seguir de fato o Mestre produzirá na vida de alguns um rompimento de relacionamentos com pessoas que nós amamos. Exatamente o contexto deste homem aqui. E foi nesse contexto que Jesus disse: assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Mateus 10, 36. Eu já contei para os irmãos o testemunho de um pastor assembleano que eu conheci há pouco tempo e já tenho um carinho muito grande por ele. E eu vou falar o nome dele para ficar registrado. Pastor Inácio. Quase 90 anos. E ele contando sobre a conversão dele, ele disse que logo após a conversão dele, o pai dele tomou a decisão de nunca mais falar com ele. O irmão dele também tomou essa decisão juntamente com o pai, de nunca mais falou com ele. E eu vi esse pastor, já com quase 90 anos, dizer: o meu pai morreu e eu nunca mais falei com ele. Não é porque ele não queria falar, mas porque o pai, ele ficou firme na decisão até o fim. Spurgeon, ele disse uma verdade: os mais rejeitados dos homens são muitas vezes os mais amados do Senhor. E ele não falou isso porque ele imaginou, ele provavelmente leu Hebreus capítulo 11. Homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Muitos crentes pagam um alto preço para seguir a Jesus. Meus irmãos, nesse contexto, Pedro perguntou a Jesus: mestre, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, o que será de nós? Jesus respondeu: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Estes são os que se entregam plenamente. Jesus não está falando aqui que você vai abandonar as pessoas, mas Jesus está falando que chega a um ponto que talvez você, em seu posicionamento de discípulo, você vai experimentar uma repulsa, uma reprovação dos homens, e muitas vezes de pessoas que você mais ama. Siga Cristo. Siga Cristo. Isso, meus irmãos, revela o coração dos discípulos, muito mais. Revela o que o discípulo pensa sobre o seu Senhor. Estes que são capazes de abandonar tudo, de pagar um alto preço, eles amam tanto ao Senhor que acreditam que Jesus é mais digno do que qualquer coisa. Eles abandonam e seguem a Jesus. Esse discípulo está colocando no mesmo patamar, os seus familiares e o seu chamado de ser como Jesus, de ser como o Senhor. Muitos queridos que se dizem discípulos não estão seguindo o verdadeiro Cristo. E eles não estão seguindo o verdadeiro Cristo porque as suas vidas cristãs estão manifestando isso. Não há renúncia. Há apenas desejo que Deus faça suas vontades pessoais. Não há obediência, apenas mudança de comportamento religioso. Não há busca por santidade, não há cruz, não há morte do eu. É um Cristo sem o Evangelho.
É interessante porque logo depois disso daqui, Jesus, ele chama 70 discípulos. Lucas capítulo 10, versículo 1, ele narra esse momento. Jesus, ele sai e chama 70 discípulos. E sabe o que Jesus vai dizer para eles? Jesus diz assim: rogai ao Senhor da seara, para que envie os trabalhadores da seara, porque grande é a obra, mas pouco os trabalhadores. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está dizendo assim: grande é a obra, mas poucos são os verdadeiros discípulos. Roguem ao Senhor da seara que envie os trabalhadores para a seara. E sabe por quê, irmãos? Nós precisamos rogar ao Senhor para que o Senhor envie os trabalhadores para a seara, porque senão a obra será mal feita. E eu não estou falando de algo que é visto, eu estou falando de motivações. A obra será mal feita. Os frutos não terão a ver com a glória de Deus. A motivação não será o Senhor. A cruz não será a marca do discipulado. Deixa eu dizer uma verdade bíblica para você. Você pode fazer o que for. Você pode lançar o seu corpo para ser queimado em nome de Deus. Se não tiver amor, de nada adianta. Você pode fazer coisas maravilhosas para Deus. Se você não ama a Deus e aos irmãos, de nada adianta. Percebe como o Senhor vê o coração? Percebe como o Senhor vê aonde está de fato o coração? Pior, se o Senhor não enviar os trabalhadores, o trabalho será comprometido. O trabalho será comprometido. Infelizmente, esse candidato a discípulo, ele não entendeu o que Paulo entendeu. Nós vamos começar uma nova série de mensagens nesse mesmo tema, o verdadeiro Cristo, mas a epístola de Paulo aos Colossenses. E quando Paulo escreve aos Colossenses, Paulo diz assim: ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, para em todas as coisas ter o primeiro lugar. Meus irmãos, a cruz de Cristo precisa ser central em nossas vidas. A cruz de Cristo deve ser central em nossas vidas. Eu creio que hoje, meus irmãos, em nosso contexto, o principal motivo, isso é um motivo de conversa muitas vezes entre nós pastores. Mas eu creio que em nosso contexto, o principal motivo de ser tão difícil encontrarmos verdadeiros discípulos de Jesus, eu não sei você, mas como é difícil encontrar testemunhos profundos de mudança. E eu creio, meus irmãos, que isso acontece em contextos como o nosso. Não há um preço a ser pago. Não há necessidade de renúncia. Você não vê em países, em lugares em que os crentes são perseguidos, que se você falar, eu sou evangélico, você será perseguido? Falsos discípulos. Agora, em contexto em que traz ibope, ainda mais no meio da música gospel, porque muitos vão tentar a carreira ali, é comum as pessoas dizerem, eu sou evangélico, isso traz ibope, isso traz curtida lá. Por aquilo que nós promovemos muitas vezes nos cultos da nossa igreja, é difícil encontrar verdadeiros discípulos de Cristo. É difícil, porque não há renúncia, o preço é muito pequeno. E as pessoas mesmo assim, elas não querem pagar. E aquilo que as pessoas são chamadas a renunciar, queridos, é tão pequeno, mas muitas vezes tão pesado, que quando vem a primeira luta, sabe o que acontece? Eles não permanecem. Eles não permanecem. Eles vão embora. Quando o preço a ser pago é baixo, eu revelo o valor do objeto que eu desejo. E eu não quero, meus irmãos, ser sensacionalista.
muito menos apelar para as emoções. Mas eu me perguntei, e eu gostaria de perguntar para você, será quantos de nós passariam nesse teste? Quantos aqui suportariam o abandono dos próprios entes queridos por ter se tornado um discípulo de Cristo? Sabe por que tantos crentes são fracos? Sabe por que tantos crentes são mais parecidos com cristais do que com cristãos? Porque o preço, a renúncia é muito pequena, é muito baixa. Se esses talvez tivessem que renunciar à própria família, tivessem que experimentar isso que esse pastor e tantos outros têm experimentado, de nunca mais conseguir falar com o pai, porque o pai não aceita, o marido não aceita, a esposa não aceita, os filhos não aceitam, os parentes não aceitam. Passar por isso é muito difícil, mas isso revela aqueles que estão aptos, aqueles que colocam a mão no arado, e eles não olham para trás, porque eles entenderam quem é o seu Senhor. Eu não sei quantos aqui assistiram aquele clássico, aquele filme clássico, O Resgate do Soldado Ryan. Eu acho que assisti umas 3 vezes. Há um momento naquele filme, eu creio que já indo para o final, em que um soldado, ele está em um quarto, um soldado aliado, daquele grupo que foi buscar o soldado Ryan. Ele está num quarto lutando com o inimigo. E ele está sem forças, ele está perdendo as forças. E o inimigo está sentado em cima dele. E ele está vendo que ele vai ser morto. E ele começa a gritar, porque ele sabe que o amigo dele está próximo. Mas o amigo dele está subindo a escada, cheio de munição no pescoço, com arma na mão. Mas ele começa a ficar com medo. E ele se assenta naquela escada e começa a chorar, começa a chorar. E o amigo dele está gritando, socorro, me ajuda, venha. E ele está ali chorando. E de repente fica o silêncio. O amigo dele foi morto. E o inimigo desce a escada e vê o soldado lá, repleto de munição, com arma na mão, chorando e tremendo. Na batalha, no reino, não há espaço para discípulos covardes, enquanto muitos irmãos estão sendo atingidos no campo de batalha. Seguir a Jesus tem um preço. O reino é para discípulos que estão de pé, focados. Eles estão com seus corações plenamente em Cristo. Por isso que Jesus usou a expressão, não é apropriado para o reino de Deus ter alguém que coloca a mão no arado e olha para trás. Meus irmãos, e agora eu me refiro àqueles que amam a Jesus. Meus irmãos, devemos olhar para a cruz de Cristo quando as nossas emoções começam a nos direcionar para trás. Devemos olhar para a cruz de Cristo quando os nossos pecados começam a ganhar espaço em nossa vida. Você não tinha tanta facilidade em cair nesses pecados como você está tendo agora. Você está na escada, você está chorando, você está acovardado e você está repleto de munições e você está com arma em sua mão, mas você está com medo. Coloque-se de pé. Se o Senhor te chamou. Eu me lembro quando eu era líder dos jovens, ainda lá na PIB. Alguns aqui estavam comigo. Eu já contei esse testemunho. Estávamos em um momento de lazer na praia. Eu não lembro qual praia em Ubatuba. Eu acho que era o Tenório. E aí eu e mais um jovem que era líder comigo, nós decidimos dar uma de, Gabriel Medina, não sei.
Pegamos uma prancha, cada um a sua, e entramos na água. Começamos a dar braçadas e conversando sobre o reino, sobre os jovens. Eu vou entregar, foi o Douglas. Daqui a pouco a gente conversando, quando nós olhamos, a praia estava longe. Havíamos entrado em um canal. A corrente estava nos levando. A gente tinha que nadar para o lado, mas que nada. Eu perguntei para o Douglas, vê se tem pé. Ó que covarde da minha parte, né? Ele abaixou e nada. Meus irmãos, quando eu vi o desespero no olhar desse varão, eu falei, que besteira que nós fizemos. Mas aí não dava mais, a gente estava se esforçando e nada. Aí veio um surfista amigo nosso e nos empurrou para o lado e fomos libertos daquele momento terrível. Queridos, muitas vezes nós não percebemos que nós já saímos e estamos longe do lugar seguro da fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus é segurança. E muitos nesse caminho tentam voltar e não conseguem. Mas se você é um discípulo de Jesus, você tem que entender que Ele te chamou. Mas é que para que você ande com Ele, não com o coração dividido, com o coração plenamente entregue a Ele. É preciso voltar. Para isso, meus irmãos, nós precisamos morrer com Cristo. Precisamos crucificar o nosso eu. Precisamos. Se a sua vida é do Senhor, Ele é o seu Salvador, você precisa crucificar todos os dias as suas vontades. Joe Owen, o homem que mais falou sobre arrependimento dentre os puritanos, ele disse assim: toda a nossa força é fraqueza, e toda a nossa sabedoria é loucura diante da graça do Senhor. O que eu quero te dizer é o seguinte: não confie no seu próprio entendimento. Não confie no seu próprio entendimento. A medicina, ela só é vista como algo precioso por causa das doenças. Se não fossem as doenças, a medicina não seria tratada da forma como ela é tratada por todos nós. Nós precisamos dela. Os nossos pecados deveriam revelar para nós todos os dias a preciosidade da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo só foi real por causa das nossas misérias. Devemos olhar para a cruz de Cristo quando nos sentimos ofendidos, a ponto de desanimar. Devemos olhar para a cruz de Cristo quando o mundo e o diabo querem colocar holofotes sobre nós, mostrando como nós somos bons e capazes. Isso faz brilhar os nossos olhos. Devemos olhar e correr para Cristo, olhar para Ele. Isso significa olhar para trás. Paulo disse a Timóteo: o bom soldado em serviço não se envolve com os negócios dessa vida, pois o seu desejo é agradar aquele que o chamou. 2 Timóteo 2:3. Eu estou caminhando para o fim, mas nós precisamos ainda olhar para a cruz de Cristo, quando nós precisamos perdoar pessoas, mas o nosso coração ainda está esperando sentir alguma coisa diferente para que possamos obedecer. Deixa eu dizer algo que talvez você já saiba. É o ministério da cruz que dá sentido ao ministério da bacia com água. Você entendeu? É o ministério da cruz que traz sentido e dá sentido ao ministério da bacia com água que João mostrou em João capítulo 13. Somente aqueles que entenderam o que é morrer por Cristo e para Cristo, que irão amar
pessoas como Ele amou. Quando eu estou tendo dificuldades de amar pessoas, eu percebo no mesmo momento que eu estou tendo dificuldades em amar o meu Salvador. Estão conectados. Ame a Deus e você amará o seu próximo. Não tente amar o seu próximo para amar a Deus. Só que o amor a Deus, ele traz o amor ao próximo. Isso é muito sério. Somente os que crucificam a si mesmos a cada dia conseguem amar tanto ao Senhor que vão amar pessoas, inclusive pessoas que não são amáveis. Nós devemos olhar para a cruz de Cristo quando nos sentimos sozinhos e desprezados pelos homens. Meus irmãos, não há maior manifestação de amor do que a cruz de Cristo. Quando você se sentir sozinho, olhe para a cruz. Quando você não se sentir amado pelas pessoas, olhem para a cruz. Por fim, devemos e precisamos olhar para a cruz de Cristo quando outros amores tentam roubar a nossa fidelidade exclusiva a Deus. Mais uma vez, eu preciso dizer para você o que eu tenho dito para mim mesmo. Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Cuidado com Sodoma. É tentador olhar para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, disse Paulo. E olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses capítulo 3, 13 a 14. Há pouco tempo, vocês sabem, eu tive um período, eu ia ter um período de férias. Não conseguimos descansar tanto, porque Deus ele tinha outros propósitos. Mas como é bom viajar, eu não sei se você gosta. Como é gostoso. Como é gostoso ter esse momento de descanso. Como é gostoso desfrutar dos bens. Como é gostoso desfrutar dos momentos em família. Como é gostoso as bênçãos que Deus nos dá. Mas em um momento que eu estava assim com o meu coração, dizendo assim, que gostoso, Senhor, esse momento de descanso. Aí eu li uma frase de Charles Haddon Spurgeon. E ele disse assim, as bênçãos de Deus são apenas para eu suportar a estrada, não para eu me sentir em casa. As bênçãos de Deus neste mundo são apenas para eu suportar a estrada, não para eu me sentir em casa. Senhor, eu te seguirei, mas permita que eu vá me despedir das pessoas da minha casa. Jesus lhes respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem disse isso? O verdadeiro Cristo. Essas são as palavras do verdadeiro Cristo. O falso Cristo, ele diz outras coisas. Mas o verdadeiro Cristo, ele diz exatamente isso. E eu quero terminar convidando você a refletir, a olhar para o seu coração. E eu pergunto para você, meu querido que está aqui, para você que vai ouvir essa mensagem depois, como está o seu coração? Jesus vê em você um coração, um discípulo com um coração dividido? Ou você é alguém que tem o coração plenamente entregue a Ele, sem reservas? Eu posso ter a pessoa que eu mais amo ao meu lado, mas se um dia ela disser para mim, escolha, ela vai ouvir de uma forma muito audível. Você nem deveria ter falado isso. Porque eu não penso duas vezes para afirmar que Jesus Cristo é o meu maior amor.
Isso, queridos, deve ser a verdade para todos nós. O quanto você ama ao Senhor. Ele te ama. Ele te chamou. Posso ser mais direto? Pelo seu nome. Mas será que você não está como este? Que estava querendo seguir a Jesus, olhando para trás, com a mão no arado, olhando para trás? Isso é desastroso. Talvez você tenha que analisar a sua vida cristã e observar e pedir a Deus para te ajudar e se arrepender. Mas se entregue plenamente, sem reservas, ao chamado de Jesus. Ele te chamou. Viva para Ele. Eu convido você a orar, como eu sempre faço. Eu convido você a dar uma resposta ao Senhor. Talvez aqui nessa noite, nesse nosso momento aqui, o Senhor esteja chamando alguém. Segue-me. E essa pessoa também está dizendo, eu tenho outras coisas, deixa eu primeiro lidar com isso, deixa eu primeiro me desfazer disso, deixa eu primeiro me despedir disso. Mas o Senhor sabe que isso prende o seu coração, que o seu coração talvez esteja preso em muitas coisas. Mas se Ele te chama, entregue-se plenamente, sem reservas. Não cogite em seu coração dividir o seu amor. Entregue-se plenamente a Jesus. Outros já andam com o Senhor, mas estão ainda com o olhar em Sodoma. Sodoma não é para você mais. Sodoma não tem mais espaço na sua vida. Não olhe para trás. Olhe para frente, olhe para Jesus.